A melhor referência que você tem de uma pessoa que tem um transtorno dissociativo é aquela pessoa que, como é que fala, nos centros de Umbanda, que incorpora. Fez o download, né? A pessoa... E são transições violentas, são transições fortes, emocionalmente muito carregadas. Não é essa coisa, vou chamar fulano, vou chamar Beltrano, nada. E muitas vezes a pessoa só desconfia que isso acontece, ela não tem a consciência. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque estamos falando sobre a sua cabecinha. Estou aqui com um doutor, psiquiatra, né? Vamos falar de uma forma mais... Porque assim, a gente tem que falar que é doutor, porque é o primeiro doutor psiquiatra que vem de forma, digamos, ser humano, não vem de doutor. Não vem de afardado. Às vezes doutor vem aqui, o cara vem com aquele jaleco, aquela coisa toda, e parece que a gente tá no Bem-Estar da Globo. É. Então assim, eu já achei mais humano o papo. Doutor Isaac Efraim, tá certo? Efraim? Perfeito. Falei certo? Sotaque maravilhoso, isso. Não mostra nenhuma síndrome minha nesse quesito, tá tudo certo? Fora o seu exibicionismo, não, Maurício. Fora o meu exibicionismo, não. É uma merda entrevistar esse pessoal da saúde mental, porque ele já tá olhando pra mim assim, ele mexeu a mão, ele é ansioso, tá tenso, tem um leve TDAH, você consegue ter esse tipo de... noção já de... Eu não sou esse detetive que fica catando, mas uma das coisas que a gente aprende no consultório é que a gente tem que deixar a nossa consciência o mais aberto possível. Então as informações têm que entrar. E elas vão entrando, eu sou familiarizado, eu tenho a técnica de entender, então eu vou registrando. Mas é como você olha para o clima e fala, olha, tem nuvens, tem céu. Não é essa coisa, vou procurar e achar alguma coisa. Porque é um saco, talvez, né? Essa pessoa fica olhando para você e fala, TDAH, deve ser uma pessoa, né, difícil de lidar se tivesse isso. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a Insider. O doutor sabe que se não tem patrocinador, não tem o projeto. Exato. A Insider, roupa com tecnologia, ela é perfeita para essa geração nova, que a gente vai falar bastante sobre a geração Z. Roupa com tecnologia... Criaram uma roupa, doutor, para você não precisar passar mais ela. É uma roupa que você pega da gaveta, põe no corpo, ela desamassa no seu corpo. Ou seja, ela não deixa cheiro, não deixa nenhum problema para você que não quer gastar o seu tempo. E eu estou deixando aqui o meu cupom de desconto, que é o Maurício12, para você ter 12% de desconto em qualquer linha da Insider, masculina, feminina. Certo, Marcão? Certíssimo, meu querido. Doutor, eu quero começar com uma pergunta, assim, vamos lá. A gente está percebendo que atualmente, graças às redes sociais, tem muita gente relatando síndromes, né? Eu preciso primeiro que você me inicie, doença e síndrome é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Não, síndrome isso é de faculdade de medicina, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Qualquer conjunto que se mostre recorrentemente junto caracteriza uma síndrome. Ah, entendi. Doença é uma coisa que pode ser pontual, é isso que você está querendo me dizer? Pode, não, mas a síndrome se refere aos sintomas que aparecem. Síndrome de burnout. Então tem uma série de sintomas que o burnout tem, tá. E aí você fala, é a síndrome de burnout. O transtorno de burnout é a doença propriamente dita, como um todo, completo. Síndrome é apenas os sinais e os sintomas. Tem um monte de conjunto de sinais e sintomas que a gente não entende completamente ainda. Então a gente deixa com o nome de síndrome e deixa lá largado. É isso, então síndrome é como se assim, não necessariamente é a doença específica, mas não, assim, são casualidades que podem gerar a doença específica. Não, a manifestação. A manifestação, interessante. Você falou do burnout e eu queria bater esse papo, assim. Burnout é uma coisa que eu até brinco aqui, a gente não vê pedreiro com burnout. O pedreiro, ele tem... Não, ele fala outro... Porque você não convive com pedreiro, não. Não. Ele fala outro termo, é isso que eu quero dizer. Sim. É isso que eu quero dizer. Ele usa um outro termo. O burnout, por exemplo, tem muita coisa que a gente tem hoje em dia que o cara fala, eu tô com TDAH. E o TDAH parece que é uma coisa de uma bolha específica, de uma geração, mas o cara que é mais antigo, ele não tem TDAH, ou ele acha que ele não tem. Essas síndromes novas que estão aparecendo, esses nomes, burnout, borderline, TDAH, qual mais? Vamos botar aqui, tem várias. O TDI. O TDI. Por que tá tão em evidência essas novas nomenclaturas?
A medicina está evoluindo muito e a psiquiatria em especial e o conhecimento do cérebro de uma forma mais genérica estão evoluindo muito. Então o que acontece? O conhecimento está aumentando. Aumenta o conhecimento, aumenta a nosologia, quer dizer, você tem mais detalhes. Quando eu me formei, não existia o diagnóstico de déficit de atenção. Para você ter uma ideia, o que correspondia hoje ao déficit de atenção era chamado de disfunção cerebral mínima e englobava um monte de coisas que não tem nada a ver com o transtorno de déficit de atenção que a gente tem hoje. Então a medicina evoluiu, ela ficou mais específica e ela consegue classificar melhor os sintomas que aparecem. Entendi. No autismo também isso está acontecendo. Borderline não existia quando eu me formei. Me formei em 79, só para deixar bem claro. Assim, não existia diagnóstico de borderline. Então o pessoal foi prestando atenção, foi entendendo, foi criando correlações com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, com testes mais específicos e foram surgindo diagnósticos novos. E alguns deles se tornaram muito populares. Você falou que borderline não existia. A pessoa que tinha a síndrome do borderline ou do próprio burnout, como que ela avaliava aquilo? Era classificado num diagnóstico mais genérico, mais abrangente. Estresse. Por exemplo, o borderline ele tem momentos, tem picos muito fortes de euforias. Depois foi se descobrindo que é um pico reativo, mais localizado, mas como a gente não sabia disso, não tinha esse diagnóstico, essa visão, a gente botava no quadro dos bipolares e pronto. Ah, entendi. É quase como assim, a gente está cada vez mais segmentando. Exatamente, obrigado. Exatamente a gente tem um vertical e a gente vai, né, é por isso que talvez tem tanto caso hoje de novos autismos que estão acontecendo. Porque as pessoas antigamente não encaravam isso como autismo. Não existia o diagnóstico de autismo em adulto. Não existia o diagnóstico de TDAH em adulto. Nada disso existia. Era mais fácil. Ao mesmo tempo, eu te faço uma provocação. Diga. Às vezes eu observo que tem muita gente que está se autodiagnosticando, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Tem assim. 2 diagnósticos que ficaram absolutamente na moda nas redes sociais. Autismo, sem dúvida alguma, e narcisismo. Narcisismo agora virou um diagnóstico e de fato né? Porque seria o precursor da personalidade psicopática e o pessoal acha o máximo diagnosticar os outros e até a si mesmo de narcisista. Pega o meme e fala, eu sou assim, e acha que isso é interessante. Isso. Achei que você ia citar o TDAH, porque o TDAH é uma coisa que eu até faço piada com isso, que eu falo, eu peguei TDAH, porque todo mundo agora tem TDAH. Da noite pro dia, o cara, ele descobre que ele tem um TDAH e ele não foi no médico. Ele descobriu no TikTok fazendo 10 dicas para ver se você tem TDAH. O cara fala, cara, eu bato com isso, eu tenho TDAH. É que a gente tem que olhar o sintoma em primeiro lugar. A dificuldade de manter foco acontece em muitas patologias e em muitas circunstâncias. Se você está tenso, o teu canal de entrada para prestar atenção fica bloqueado. Então, circunstancialmente, você está com déficit de atenção. Aí chegou o seu café aí, ó. Valeu. Esse café aí tá no 3 horas, mas chegou. Vamos lá. Obrigado. Imagina. Mas isso não quer dizer que você tenha o transtorno de déficit de atenção completo. O transtorno de déficit de atenção envolve a falta de foco, a dificuldade de prestar atenção, a dificuldade de organização. A pessoa não consegue organizar o pensamento. Mas eu acho que é aí que confunde as pessoas. Porque a pessoa fala, eu não tô conseguindo. E aí ele confunde, talvez, fumar um baseado com TDAH. Porque tem muita coisa. Às vezes o cara fala assim, cara, eu sou distraído. Ou eu sou um cara, sei lá, perdi alguém da minha família e eu tô passando por um problema local e pontual. Então eu tenho um TDAH. Porque ele fica baseado no coisa sintoma simples, ele vê lá na internet, vê lá na rede social, fala, me identifico. Mas você sabe que na faculdade de medicina isso acontece o tempo todo, né? Como assim? Quando você faz faculdade de medicina, você tem todas as doenças que o cara conta. Porque o tempo todo você está se identificando com a coisa. É a coisa mais comum do mundo. Nossa, final de aula na faculdade de medicina, vai uns 8 alunos perguntar, professor, eu tenho assim, eu tenho assado. Então o fenômeno não é da internet, o fenômeno é humano. Só que a internet, a internet dá uma dimensão muito maior para a coisa. Um doutor, que é um psiquiatra como você, você tem alguma questão? Você, já descobriu alguma coisa em você? Falou, Total, eu sou um bipolar completo. E
Medicado. Você é um bipolar medicado? Medicado. Como é que você descobriu? Como é que foi isso? No TikTok. Não tinha TikTok. Quando eu comecei a perceber que aquele estado exaltado, eufórico que eu tinha de querer arrebentar com a cara de todo mundo, era um estado exaltado de mania, bipolaridade. né? Era a mania que subia, né? Pois é. E depois ficava na maior baixa do mundo, me sentindo culpado, deprimido. Então eu falei, opa! E comecei a me medicar, me automediquei. É que você pode, né? Eu ia te perguntar isso. Sim, senhor. Mas um psiquiatra vai em psiquiatra? Ou você mesmo... Eu fiz 14 anos de terapia. Mas psiquiatria... Não, psiquiatra eu sou muito bom. O único psiquiatra que me tratou fui eu mesmo. Verdade, verdade. E aí você mesmo se avaliou e falou, cara, eu tenho a bipolaridade, vou tomar esse remédio. Você consegue receitas fáceis, porque é você mesmo não, que faz? Não, eu faço a receita. Exatamente, porque é você mesmo que faz. Na minha mesa. Será que você não tem um TDI também, que é o cara que tem, ele é psiquiatra e o paciente, né? Ele tem duas personalidades. Vamos esclarecer esse negócio. É isso que eu queria falar. E aí nós vamos chegar no papo do... É fantástico. Ó, transtorno dissociativo de identidade. Ninguém nunca parou. O que é a dissociação? A dissociação é quando você tem um elemento emocional e se dissocia da tua elaboração. Tá bom. Quem descobriu isso foi o Charcot, que tinha uns quadros de mulheres histéricas. A histeria é uma dissociação. Que tinha, em vez de ter o conflito, eu quero matar a minha irmã porque ela namora o cara que eu gosto, ela teve uma paralisia de braço. E a explicação que dão é óbvia, né? Fala, não, a paralisia de braço é para não pegar uma faca e matar a mulher, a irmã de que ela morre de ódio. Caraca. Foi assim que Freud foi introduzido na psiquiatria. Não, na psiquiatria. Na psiquiatria. Na psiquiatria. Como assim? Gente que não andava. O Charcot tinha esses quadros. Eram quadros classificados de histéricos, porque eles achavam, só mulheres, né? Porque viam por causa da produção de hormônios do útero, hísteros útero. Essa era a primeira crença. Então você tinha uma dissociação da realidade por causa de conflitos emocionais. Claro. No transtorno dissociativo de identidade, você não tem o sintoma físico, você tem a fragmentação da personalidade dela. Como se fosse um gatilho? É isso, assim, uma coisa pontual que te... Normalmente, o que desencadeia a manifestação da outra personalidade é um estado emocional alterado. Está muito tensa, está com muito medo, está muito ansiosa. Então vamos lá, me explica, porque assim, a gente assistiu aquela matéria do Fantástico, todo mundo assistiu. E o doutor fez uma live com a personagem. Fiz antes, inclusive. Exatamente. Inclusive, você está aqui, inclusive, muito por esse motivo, porque ficou aquela coisa, o TDI é uma menina que é um personagem, a gente até ia trazer a menina aqui, e depois que deu a polêmica toda, ela cancelou. Não foi ela, na verdade, foi a outra personalidade dela que confirmou. E aí a dela falou, não quero ir. Aí não quero ir mais, bateram papo. Não, porque ela foi por um caminho que obviamente sai do que é o nosso tradicional. Ela é uma menina que tem 18 personalidades, e uma personalidade fala de um jeito, aí muda a forma de falar. Aquilo ali existe, porque independente dessa menina... Do jeito que ela apresenta, não. Isso que eu queria saber. Entendi. Do jeito que ela apresenta, não. A pessoa... Ela fica tomada. A melhor referência que você tem de uma pessoa que tem um transtorno dissociativo é aquela pessoa que, como é que fala nos centros de Umbanda, que incorpora. Fez o download, né? A pessoa... E são transições violentas, são transições fortes, emocionalmente muito carregadas. Não é essa coisa, vou chamar fulano, vou chamar Beltrano. Nada. E muitas vezes a pessoa só desconfia que isso acontece. Ela não tem a consciência. E aí eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica, porque você é um cara da ciência e você falou um negócio de religião. Você analisa, assim, por exemplo, esquece Umbanda em si, mas... ao cara que recebe o diabo. O Chico Xavier. O Chico Xavier. Como é que fica o seu... O Chico Xavier é um pouco diferente. Né? Ele não incorporava ninguém. Sim, esse é mais... Ele dizia que incorporava André Luiz na hora que ele escrevia as cartas, mas ele não tinha uma personalidade que se manifestava. Ele só pegava só e escrevia. Eu não sou espírita nem nada, mas eu tenho todo um olhar diferenciado em relação ao Chico Xavier. Entendo, mas o seu olhar de cientista para manifestações religiosas... Sobrenaturais. Como é que fica a tua cabeça? Porque imagina você deve ter tido uma criação, sei lá, religiosa em algum momento. Aí chega lá na faculdade, no primeiro período já toma uma porrada. E fala, peraí, mas Deus não existe? Como é que fica essa sua cabeça?
como psiquiatra? Eu tendo a entender isso como fenômenos da mente humana. Maurício, tem que entender uma coisa. O psiquiatra, ele cuida de um órgão que não existe, que é a mente. A mente não existe. A mente não é uma coisa concreta. O que é a mente? A mente é um padrão de organização que o cérebro faz para a gente poder estar lidando com a vida. Sim. E essa organização, ela pode ter problemas, ela pode ter dificuldades. Ela pode se organizar de uma forma doente, de uma forma que afaste o indivíduo do contato com a realidade. Me pergunta o que é loucura, Maurício, por favor. O que é loucura, doutor? Excelente pergunta. Essa pergunta estava aqui, ó, na pauta. Parabéns, Maurício. Aqui, ó. É quando a pessoa perde o canal de entrada com as informações que estão acontecendo naquele momento, na realidade. É quando a mente adquire uma intensidade tão grande que sobrepuja qualquer informação que venha da realidade. Então, eu sou um Napoleão Bonaparte. O que é isso? Napoleão Bonaparte, para quem não sabe, é uma figura simbólica de extremo poder. Sabe por quê não? Porque a psiquiatria foi criada na época do Napoleão. E os loucos que pela primeira vez iam para o hospício se diziam Napoleão. Então o que acontece? Uau. O desejo dele de poder que está instalado na mente, desejo é um artefato da mente, é uma organização mental, é uma coisa que você quer ter e não tem. O desejo de ter o poder toma conta dele, toma conta do campo perceptivo e ele passa a acreditar naquilo lá. Aliás, a crença também é uma coisa da mente. Maravilhoso, né? Inclusive, a gente percebe que hoje a gente está com grandes problemas de saúde mental, né? Graças a Deus. Por quê? Claro que dele tem trabalho. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos sendo muito estimulados, o cérebro está recebendo muito. Se você comparar a quantidade de excitação que a gente recebe hoje, comparado com 100 anos atrás, é estratosférico o que aumentou. E essa quantidade tão grande de excitação, e agora com a internet triplicou, quadruplicou, nem sei dar a dimensão, isso acaba tendendo a desequilibrar o funcionamento da organização mental. Então os transtornos ficam mais aparentes em maior quantidade. O ser humano realmente está vivendo um período de muito desequilíbrio. E isso, há confusão, por exemplo, quando a gente pega a menina do Fantástico e uma menina de fato que pode ter esse TDI, porque num lugar onde tem essa dimensão, como você está falando, onde todo mundo pode estar sujeito a ter transtorno, tem pessoas que acreditam que uma disfunçãozinha XPTO é um transtorno. É isso que acaba acontecendo? Por exemplo... Não sei se eu entendi, Maurício. Vou dar um exemplo. Me dá a impressão que hoje, é meu achismo, tá? Exatamente essa é a função do programa. O meu achismo é que muitas pessoas hoje, por conta da internet ter muita doença que o cara acaba falando, eu tenho essa síndrome, o cara quer se sentir pertencido àquilo por conta de um detalhe ou outro, e é o caso da menina do Fantástico. Será que ela não tem uma outra... É engraçado, né? Eu acabei de falar que a histeria é um sintoma dissociativo. Uma das características da histeria é você usar de artifícios não lícitos, não sociais para poder chamar a atenção sobre si, como, por exemplo, pendurar uma melancia. Você quer chamar a atenção? Pendura uma melancia. O que a menina fez foi pendurar uma melancia. Então, voltando no TDI, uma pessoa que tem TDI, ela pode ter 18 personalidades? Isso é possível? É muito, né? Eu não aguentaria, não aguento a minha. Se você todos os textos, né? É difícil. Se você partir do princípio que as personalidades são fragmentos do ego dela, são segmentos dos sentimentos que ela tem, não cabe. É muita coisa. 4 ou 5, sim. A dissociação de identidade acontece como um mecanismo de fuga. Você me pergunta, eu me sinto pressionado, você anunciou para os nossos espectadores que eu sou o melhor psiquiatra do Brasil, eu estou achando que eu não vou conseguir corresponder porque não sei a resposta daquilo que você está me dizendo, eu não estou aguentando aquela sensação, eu quero fugir.
O sentimento que eu tenho, eu quero fugir. Nessa hora, o cérebro fica de tal maneira excitado, porque o medo é o que mais excita o cérebro. Fica de tal maneira excitado que dá uma dissociada. Meu pensamento se desorganiza, minha mente se desorganiza. E eu vou lá num fragmento de uma coisa que eu desejo, por exemplo. Eu de repente me visto aqui e falo assim: Maurício, você não sabe com quem você está falando. Eu sou o grande fodão deste mundo. Que não tem nada a ver com a minha personalidade de aparência. Mas eu não escolho isso. Eu não tenho gestão sobre isso. Isso simplesmente vem. Imagina a seguinte situação. Eu estou acuado do mesmo jeito, mas eu sinto que você é mais poderoso do que eu não vou conseguir te suplantar. Aí eu entro no papel do coitadinho. Ai, Maurício, não faz isso comigo, por favor. Não premeditado, automático, inconsciente e na imensa maioria das vezes, não todos, mas sem ter nenhum tipo de memória do que aconteceu. E tem um, né, se a gente estava falando antes aqui, tem um caso que você disse que é real para as pessoas poderem pesquisar e entender, né? Tem eu acho que eu não conheço, eu vi na internet, porque a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela precisa ser muito imatura. Muito imatura, assim, um nível de elaboração muito fraco, imagina. Então, eu tive a impressão que essa moça, ela realmente tem, e ela fala que nem uma criancinha meio retada, não faz isso comigo, e tal, e chora, e você percebe que é um comportamento muito caótico, sim. Não é uma coisa programada. Entendi, é entendi. Raro. Entendi. Você falou um negócio que foi uma pergunta maravilhosa que eu trouxe aqui. Você vai falar que foi você que trouxe, mas eu que trouxe. O que é loucura? Pergunta que eu trouxe de casa. Na edição é tu. Na edição é minha. É eu nem põe a parte dele falando. Não, ele... Joga de mim direto. O corte, tá, meu? Exato. Não é mais edição. Eu só falo que pergunta maravilhosa. Vamos fazer. É maravilhoso. Depois de gravar você mexendo a boca, a voz dele, você responde. Façam o corte da parte que eu... Me dá uma impressão que de um tempo pra cá, meu achismo, mais uma vez, que não tem mais o louco. Né? Eu cresci naquele preconceito do louco, maluco, o cara é maluco, isso daí é doido, isso daí é doido. E hoje parece que tudo ou é uma síndrome, ou é um transtorno, ou é uma condição. Existe louco? Lógico. Tem alguns quadros clássicos da loucura. A esquizofrenia é o mais clássico dele, onde você também tem uma dissociação do pensamento como um dos sintomas, mas o que você tem é essa altíssima tendência, até por alterações morfológicas, do pensamento dominar a pessoa. A gente chama isso de delírio. É a alteração do pensamento. Então é quando o pensamento descola da realidade. Tem também as alucinações nesses quadros. As pessoas têm certeza e convicção de que elas ouvem vozes. Na verdade, o que ela ouve é o próprio pensamento. Mas é dissociado da vontade dela. E são terríveis, hein? São vozes ameaçadoríssimas. A pessoa se sente ameaçada, a pessoa se sente acuada, a pessoa se sente engrandecida. É complicado. E eles têm uma capacidade de relacionamento social muito comprometida. Isso é, não vou dizer que é arroz de festa, mas é bastante comum chegar no consultório. Tem o bipolar, que é o louco clássico que você conhece. Que eu tô na frente de um. Você me falou. Medicado. 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 Vou deixar claro isso. O bipolar, no surto de euforia, ele é dominado por um delírio de grandeza monumental. Monumental. Doutor, eu juro, se eu pudesse ajudar o Brasil, eu não posso, mas se eu pudesse, eu acho que todo mundo na rede social tinha que colocar o diagnóstico. Mas assim, evitaria muito no RG, transtorno. então? No RG também? Não, eu não gosto. Você sabe que eu não gosto de fazer diagnóstico? Por quê? Porque eu acho que gera preconceito. Você acha que gera? Você acha que não, talvez iria para um caminho de você ter mais empatia? Olha, porque você olha e fala... Eu tenho experiência de consultório, que é muito assim. Assim, você jogar um diagnóstico para o paciente, ele quase que se sente acusado. Sério? Como se ele tivesse cometido um pecado mortal. Porque ele tá fora... Mas ele não vê aquilo como uma doença, como uma, sei lá... Algo que ele pode melhorar pode e tal? Você já chamou alguém de louco? Maurício. Então, você viu como ele ficou ofendido? Eu gostei. Não, mas eu entendi o seu ponto. Mas obviamente... Eu acho que, acima de tudo, a gente tem um ser humano que tem uma mente perturbada, que sofre e que tem que aprender a lidar com a mente dele. Eu tenho alguns quadros lá no consultório, mas que eu tenho muito orgulho de ter tratado eles, pacientes esquizofrênicos. Tem um
Inclusive ele me mandou agora uma mensagem, porque hoje é o Ano Novo Judaico, ele está trabalhando, você não tem noção do que isso significa para um esquizofrênico, está conseguindo se interar socialmente. Ele chegou no consultório, qual era a história dele? Ele não podia dormir, não deixava ninguém na casa dele dormir, mãe, irmão, ninguém. Por quê? Porque os inimigos iam chegar a hora que ele estava dormindo, iam entrar dentro do corpo dele, iam arrancar as partes boas do organismo dele e substituir por tudo parte podre. E era o inferno a vida em torno dele, porque a família não se conformava com as histórias que ele contava, ele ficava brigando com todo mundo porque não podia, ele ficava 10, 12, 15 dias sem dormir, o que piorava ainda mais o quadro dele. E esse menino hoje, porque o esquizofrênico tem o período do surto, que ele fica totalmente louco, e tem fora do surto, onde ele fica totalmente embotado, ele fica fechado dentro do mundinho dele, bem quietinho, zero de capacidade de integração social, zero, ele não consegue. E esse rapaz hoje ele está, tudo bem, não é um namoro perfeito, mas ele arrumou uma namorada que ele dá umas comidinhas de vez em quando, que é puta uma glória, arrumou um trabalho meio estranho, mas arrumou um trabalho, e ele mesmo fala, eu sei. Agora, vai tentar convencer ele de que não estavam roubando as partes do corpo dele. Então, mas o que eu estava te falando é o seguinte, você sabendo que esse cara é esquizofrênico... Eu, psiquiatra. Eu digo assim, população... Não seria melhor pro tratar desse cara na sociedade? Porque quando o cara atrasa, você vai tratar o cara como uma pessoa do tipo assim, pô, você tá atrasando. Não, cara, mas eu tenho TDAH, eu tenho esquizofrenia, eu tenho não sei o quê. E aí isso geraria uma empatia melhor na sociedade? Porque a gente trata todos como uma vertical. Como é que a gente trata o mundo? Pô, o cara não tá chegando... Cara, mas eu vou dar um exemplo aqui, vê se eu tô correto. Vem aqui pra Dromedário um cara, pra gente entrevistar, e ele fala assim, mas eu sou esquizofrênico. A gente já fica um pé atrás para contratar esse cara. Os dois têm razão. Você tem razão no teu argumento que sim, se a pessoa tivesse, se o povo tivesse capacidade de entender o que é uma esquizofrenia, coisa Concordo. e tal, poderia estar dando muito mais acolhimento. Mas quando você ouve termos ligados à loucura, a primeira reação que você tem é aversiva, é negativa. Sim. Você nunca fala para um cara que o cara é louco, falando bem dele. Quer dizer, o nível de sofrimento, então, de pessoas com a sanidade mental, digamos, defasada, é muito maior do que só simplesmente a mente dele. Socialmente. É a história do Coringa, vamos deixar assim um pouco, né? O Coringa é um cara... O personagem que faz o Coringa ali, ele é um cara que ele sofre sérios transtornos. O que é o transtorno do Coringa, no caso? Você chegou a avaliar aquilo ali? É a ficção da ficção. É que porque... Ele seria um esquizofrênico? Aquele diagnóstico cabe mais na cabeça do roteirista do filme do que de qualquer outra coisa. Mas eu acho que tá mais pra linha da psicopatia, Ele é um psicopata, mas assim, mas ele é um cara que você vê que ele não tem uma... Ele desde o começo, ele é um sofredor social, de acordo com a doença. Então, o psicopata é um diagnóstico muito interessante, muito complicado. A gente nem trata isso como transtorno de doença, a gente trata isso como transtorno de personalidade. Mas eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência. Entender a mente humana não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. O que o psicopata quer? O psicopata quer poder, como é que fala? Ilimitado. Ele quer poder. Ele quer se sentir acima dos outros. Ele quer o tempo todo que o mundo admire ele, que o mundo goste dele, que o mundo bote ele para cima. E por que ele tem esse tipo de cara? Todos nós temos um pouco disso. Ele tem de uma forma desmesurada, totalmente sem controle. Por quê? Porque o sentimento interno que ele tem é de total e completa carência. Se eu me lembro bem, o filme mostrava um pouco disso daí, uma família complicada. Eu acho que isso tem origens químicas, inclusive. Essa carência, essa falta, às vezes é um mau funcionamento de toda a química do cérebro da pessoa. E olha que louco, Maurício. Quanto mais ele quer o poder, mais para baixo ele se sente. Sim. Faz sentido? Sim, faz sentido. Quanto mais para baixo ele se sente, mais ele quer o poder. Que louco. É um ciclo, né? É um ciclo de... Porque porque aí entra a mente, né? Então a mente estipula que todo mundo tem que me obedecer. Ok? Tá. Evidentemente, no campo da realidade, não é possível. Então eu vou buscar aquele objetivo que não é possível. Quando não dá é possível, essa diferença que dá é o quê?
é inferioridade. Tá. Quanto mais alto o meu objetivo, Mais você baixa. mais a minha inferioridade. E essa inferioridade tem não é tão simples assim, né? Mas tem detalhes de crueldade, porque o cara não tolera se sentir inferior. Eu olho para você e acho que você manda neles mais do que eu, filho da puta do Maurício, olha só, ele está pensando que ele pode mandar mais esses caras do que eu quero mandar. Eu começo a desenvolver sentimentos extremamente negativos, agressivos, rancor, mágoa, inveja, ódio em cima de você. E eu não fiz nada. Mandou neles. Só isso. Não, mas assim, mas não fiz pra você. Nada, Não fiz nada pra você. zero. É só uma percepção sua. A inveja que tomou conta de mim porque eu queria estar lá em cima e na minha cabeça você está ocupando aquele lugar. Que louco isso, né, cara? Cara, isso é muito... Agora, essa coisa da psicopatia, Fala. nasce com a pessoa? A gente não sabe. Ah, essas perguntas que eu queria entender assim, tipo... né, do tipo... Ou todas, na verdade. Borderline, nasce... É o seguinte, a nossa configuração de comportamento entram muitos elementos, muitos. Entra a genética, entra a química, entra a formação, entra a educação. Por exemplo, você tem um cara que tem uma tendência, mas lá no ambiente dele, familiar, é um ambiente acolhedor, um ambiente onde ele se sente recebido. A chance de ele desenvolver um quadro grave de psicopatia, que vai acabar matando gente, é pequena, diminui. Tá. Agora, se vai para um ambiente hostil, vai lá para cima. Se eu boto hoje um psicopata no sistema carcerário que a gente tem hoje, esse cara vai virar um maluco. Não necessariamente, mas eu entendi Talvez um líder. Talvez um líder. Entendi. Aliás, a incidência de psicopatas entre presidiários, entre criminosos e entre políticos é muito maior do que na população em geral. Não, nem Putin, eu entendi, porque se a questão do cara é o poder, a política é o lugar onde ele expressa esse poder. Então é boa, não estou falando que todos os políticos, vamos deixar claras as palavrinhas, mas assim, há uma boa parte de políticos ou CEOs, vamos botar assim, que tem um lado de psicopatia que talvez ele expressa no poder de liderar a equipe, sei lá eu. E no caso dos executivos, até porque ele canaliza de um jeito até mais produtivo, Sim. né? Num lugar onde tem espaço para isso. Ele não vai virar criminoso, já estamos no lucro. Sim. No caso da política, como o poder é muito grande, aí a coisa fica mais complicada. Eu não vou enumerar porque eu não quero o processo, mas se você pegar alguns presidentes aí do Brasil, você vai ver claramente sinais que muito tem traços, graves de né? psicopatia. Entendi. Essa questão de não nascimento... Existe coisas que você sabe, assim, já sem ser psicopata, né? Mas assim, cara, eu aprendi aqui que o TDAH, um cara que eu trouxe, ele é nato. Né? A pessoa nasce com esse TDAH. É muito difícil você ter um TDAH quando você tem 40 anos de idade. Foi o que eu aprendi aqui. Foi um cara que eu trouxe. Né? Que você não vai ter, por exemplo, tipo autismo. É uma coisa que você nasce com autismo. Autismo, sim. O TDAH, você pode então adquirir o TDAH? Pode. Ah, não sabia. Olha, tá vendo? Já é uma quebra de... Não, depende. Sim, eu também não sei exatamente ao que ele estava se referindo, mas você tem sintomas de agora me perdi, né? Mas você tem sintomas que se desenvolvem. Se eu vou para um ambiente muito acelerado, se eu passo a minha infância numa rave, só pra gente... É óbvio que eu vou ter sintomas de TDAH. Ah, entendi. Sintomas, entendi. É óbvio. Não, mas o sintoma vai se repetindo, vai se consolidando. E aí você acaba, de certa forma, pegando o TDAH. Agora, tudo bem, se o cara tem lá, ele é filho do Dalai Lama, tem a genética do Dalai Lama, mesmo na rave ele não vai acabar desenvolvendo tanto. Entendi. Agora, se ele tem a genética, sei lá, do Maurício, muito agitado, coisa e tal, Sim. aí vai que vai. Por isso então, que eu tô. É uma junção de N fatores diferentes. E quantos anos você está já em consultório já? 42. Clinicando há 42 anos. Isso. Qual das síndromes, desde o começo da sua carreira até hoje, você olha e fala, essa para mim é a mais difícil. Essa foi a mais difícil para entender, para entender ou para tratar? Os dois. Não, é diferente. Para tratar, vamos botar assim, mais fácil. Os quadros mais complicados de tratar são os quadros compulsivos. Porque tem um curto-circuito cerebral aí, que é o seguinte, a pessoa entra em contato com a sensação de prazer,
A coisa dá um certo prazer para ela e acende um curto-circuito do quero mais. Que aí você vai pra droga, vai pra comida, vai pra sexo. Para todas as compulsões que você quiser. Tem até compulsão de reclamação, se você quiser. Jura? Opa, delícia reclamar. Me fala um pouco dessa... Quem que é esse? Tudo que dá prazer pode gerar compulsão. Tudo. Sexo, reclamar, humilhar, botar o outro para baixo, tudo pode virar compulsão. Mas tudo o cara... Dúvidas, assim, o cara ele vai num consultório e fala, eu tô vindo aqui porque eu reclamo demais. Ah, sim. É mesmo? Sim. Ah, é? Mandado pela mulher, normalmente. Ah, tá, claro. Não é uma coisa... Senão ele estaria reclamando de... Entendi. Mas eu queria saber o que é. A compulsão é a intensidade em que lugar, assim? Do cara de casa não achar que... Compulsão é um desejo irrefreável de querer mais. Você quer mais. Dinheiro. Qualquer coisa. Cocaína. Quer mais. Você quer repetir a sensação. E como é uma coisa prazerosa, segurar isso, meu amigo, é um parece custo. um cara viciado em droga, né? Mas o cara viciado em droga é um compulsivo. É um compulsivo. Então, o grande problema de tratar desse tipo de povo é que eles não ficam aliados. Porque você precisa se aliar com o paciente, ele precisa entender que você está lá para ajudar, não para reclamar, não para brigar. E eles não querem falar, eu não quero abrir mão da compulsão. Vindo para cá antes, atendi uma paciente bipolar. Ela estava sem nenhum lado político, ela estava lá nos, como é que chamava? Dos quartéis que fizeram antes. Do acampamento. Ela comandava um acampamento num surto eufórico total. Olha, será que a galera do 8 de janeiro tinha uma galera que fez um cocô ali que foi... Ela só não tá, eu falei isso pra ela hoje, ela só não tá de tornozeleira eletrônica porque ela surtou. Ela foi internada. Por isso, senão ela tava lá, total e completamente. Presa. Com a tornozeleira lá pronta. Aí o que ela tem na mente dela? O fato de ela ter bipolaridade não quer dizer que ela não tenha compulsão. Né? Tá. Ela tem na mente dela a sensação de poder que ela tinha no surto da bipolaridade. Ela lembra de tudo. Era uma delícia pra ela. Aí ela chega lá no consultório, toda vez ela fala, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não tô bem, eu quero aquilo. E ela tá aqui, na verdade, tá tudo bem, tá um pouco mais baixa, tá tomando remédio para segurar um pouco, não tá dopada nem nada disso, mas está lá para... Então os compulsivos são os quadros mais complicados. Eu acredito, de tratar. Eu vou jogar aqui um achismo. Parece que compulsão é uma coisa que a galera leva menos a sério, né? Porque você vai falar da compulsão da droga, obviamente é uma coisa que tá forte, mas o cara que é compulsivo alimentar, que eu acredito que boa parte da nossa sociedade sendo hedonista, a gente gosta muito do prazer, a gente não considera isso como um problema, ou tô errado? As pessoas, elas vão lá porque, como muito doce, eu quero parar de comer doce. Você tem esse tipo de caso? Tem, lógico que tem. E como cura uma compulsão de doce? Eu tô falando de mim, na verdade. Na verdade, eu não Tudo é sobre mim agora. É o seguinte, a pessoa precisa tomar consciência de que tem um gatilho. Normalmente, o gatilho está ligado a algum tipo de ansiedade que ela tem. Então, por exemplo, vamos dizer que você, já que não me falou de você... Vambora, manda bala. Fala assim, puta, eu quero que meu podcast seja o mais famoso do Brasil. E isso gera uma ansiedade. Fala, puta, esse Isaac é um chato, caralho. Com esse cara não vai para lugar nenhum. Não é o caso. Tá uma merda, né? Isso te pega aqui por dentro. Essa sensação te pega, te incomoda. Você quer se livrar dela. Tudo num plano sem perceber, inconsciente. Inconsciente é sem perceber, é só isso. Tudo sem perceber, mas você quer se livrar. E você já tem gravado na tua memória RAM, inconsciente, de que o açúcar acalma. Puta, já fica cigarro. E é verdade. Aí você vai no cigarro para acalmar. Enquanto você não tem essa consciência, tem muito pouca coisa. O que a gente faz no tratamento psiquiátrico, médico? Você dá um remédio para diminuir a ansiedade dele. O que você faz na terapia? Fala, não precisa ter tanto sucesso, o Maurício tá bom do jeito que tá. Estou caricaturando, pelo amor de Deus, não é assim que eu falo com meus pacientes. Claro. Mas olha, você sabe por que as pessoas querem fazer sucesso e ser importantes? Não, deixa eu responder. Porque elas acham que se elas fizerem sucesso e importante, tudo vai ser do jeito que elas querem. É sobre poder. Tudo. E não vai. É sobre liberdade, talvez? Como assim? Uma vez fazendo sucesso e tendo esse poder, eu posso decidir a hora que eu quero parar também. Isso é poder. É poder, não é liberdade. Isso é poder. Sim,
É por isso. Aí eu sempre falo para meus pacientes, assim, mentira, ninguém vai te obedecer. Não precisa fazer sucesso que ninguém vai te obedecer. É isso que a gente trabalha. Então é assim que a gente mexe com a compulsão. Você tem que fazer a pessoa detectar a sensação, é uma sensação, psíquica ou física, é uma sensação, angústia, impotência, medo, que te deixa incomodado. E quando você detecta essa sensação, quando você consegue enxergar ela, você tem que fazer um truque muito difícil, mas muito simples, que é suportar. Aguenta um pouco a sensação ruim. Quando você aguenta a sensação ruim, você descobre uma coisa maravilhosa, Maurício. Passa. Se você deixar, ela passa. Ela não vai permanecer, ela não vai te devorar. E a nossa ansiedade, às vezes, não deixa passar. Acho que esse é o grande problema. Ainda mais a gente nesse período do tempo, onde a gente aperta um botão, vem comida. Como é que você vai trazer a paciência onde tudo está frenético? Então, é que está tudo no mundo sensorial. Se você realmente conseguir perceber que essa é a sensação que te leva a comer e te deixa gordo do jeito que te incomoda, você ganha uma certa gestão sobre o problema. Você pode até não conseguir 100%, e nem é para conseguir 100%, mas você gere melhor isso daí. Claro. Você faz uma gestão melhor. Eu fiz agora, estou fazendo uma dieta, eu perdi 12 quilos do começo do ano para cá. Eu estou super atento com as sensações de fome que me vêm. Eu já sei, por exemplo, eu não posso comer nada doce à noite, porque se eu comer à noite, a minha compulsão triplica. Então eu passei a ter uma certa gestão. Não é nenhuma maravilha, não virei nenhum Mr. Universo, mas controlei, cuidei direitinho da minha questão alimentar. Que é o que as pessoas vão chamar de autoconhecimento. Exatamente. Né? E onde busca o autoconhecimento, doutor? Você que é um cara da ciência... Como você me faz uma pergunta dessas, Maurício? Pergunta de onde você vai buscar o autoconhecimento? Em você. Se auto-observando. Esporro, toma esse esporro. Então, não, mas aí que tá. Eu concordo, mas as pessoas, elas não estão conseguindo. Então, porque tá tudo muito frenético. Posso fazer um merchan? Pode, faz se quiser. Então, a partir do dia 4, agora de outubro, eu vou dar um curso sobre sentimentos humanos, gestão de sentimentos humanos. O que é isso? Eu vou alfabetizar a pessoa a saber ler o seu sentimento, a saber enxergar a sua sensação para poder fazer essa gestão. As pessoas não fazem isso porque elas não identificam. É isso. Porque é que nem ouvir russo. Você não fala russo, não. Né? Então, você ouve russo, você não identifica nada, você não sabe o que está acontecendo. É a mesma coisa com os sentimentos. A gente está ligado em outro tipo de cultura. Lógica, racionalidade, criar conexões, entender o sentimento, olhar para um sentimento, saber denominar. Você sabe o que é angústia? Eu sou foda, né? Eu fico enchendo o saco. Angústia, vamos lá, manda bala, vamos fazer assim. Angústia pra mim é quando as mãos apertam o teu coração. Caralho, fui pro sertanejo, hein? Mas é verdade, angústia pra mim é um sentimento de incapacidade. Boa! É na hora que você enxerga uma situação e você se sente impotente para resolver ela. É, isso que eu sinto da angústia. angústia. E aí a angústia vem. Seria A angústia é isso. Que é quase não assim, é que ela cara, vem, eu queria... é isso. É o cara que... Geralmente o cara sente angústia... Eu tô casado, bem casado há 20 anos, mas o cara que tá solteiro... perdi minha mulher e eu não consigo... Não depende de mim voltar com ela. Isso. Depende dela. E o coração fica apertado porque você não pode fazer nada. Isso é angústia. Não, deixando claro que ninguém quer voltar aqui. Existe essa questão, doutor, da doenças que levam a outras doenças, por exemplo, angústia demais gera câncer, sabe essas coisas assim? Isso que eu queria entender, assim. Não tem essa linha direta, linear, uma coisa gera a outra, mas todos os sentimentos, eles acontecem no cérebro. Tá. O cérebro é o grande gestor de tudo. E todas as funções orgânicas do corpo biológico também estão no cérebro. Quer ver uma coisa interessante? O rancor é um sentimento muito carregado, muito pesado. Quando você está rancoroso, você vive num mundo de gente que quer te fuder, que quer te prejudicar, que foi injusta com você, que você foi legal com ela. Toda essa carga a nível neuronal vai lá no centro autoimune e desequilibra ele. Então, se você tem uma propensão, por exemplo, a ter uma doença autoimune,
fudeu, vai ter. Quadros de artrite, quadros de fibromialgia, são todos diretamente ligados a essas questões emocionais e de sentimento mal resolvidas. Uau, quer dizer, aquela briga que você tem com o teu amigo, que você fica ruminando aquilo, só vai fazer mal para você. Só. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que quando elas cuidam, por exemplo, de perdoar uma pessoa, elas não estão fazendo isso pela pessoa. É por ela, né? É por si. E é perdoar de verdade. Você sabe o que é perdoar? Eu sou um pentelho. Você sabe o que é perdoar, Maurício? Perdoar é quando você fala foda-se. É quando você... Isso é bom, hein? Não, para quem teoricamente... perdoar é incorporar o prejuízo. Perdoar, hein? Bom. Isso é frase de tatuagem, doutor. Opa! Pescocinho aqui? É no pescocinho aqui. Mas é exatamente isso. Então o cara te fez um mal na tua linguagem, na tua forma de entender, e você vai, tá bom, ele fez um mal. Você não precisa abraçar ele, você não precisa beijar ele, não precisa falar, como você é legal. Você simplesmente, bom, esse cara realmente me fez um prejuízo, é isso aí. E ainda tem inteligência. E ainda tem inteligência de não querer corrigir ele, nem ensinar ele o certo, porque senão ele vai te causar mais prejuízo ainda. Se afasta. É que eu sou filho de comerciantes, né? Então, é como você deu crédito pro cara, o cara não te pagou. Aí você vai perdoar pra não ficar com aquela porra de filho da puta, não me deve. Vai dar um problema do cacete. Mas não vai dar mais dinheiro pro cara, pelo amor de Deus, né? Entendi. E talvez eu acho que tenha muito a ver a nossa velhice ter mais doença, porque é o momento que a gente tá mais rancoroso com as pessoas, porque a gente ficou mais tempo guardando esse sentimento. Tem um pouco a ver? Vou dar uma frase pra você colocar na tatuagem né? No caminhão. Essa é uma das grandes verdades da vida. A vida não é justa. Concordo. Então, o fato de que você joga uma energia para o outro, sacrifica uma energia tua para o outro, com a expectativa na hora ou pós de que isso vai trazer uma devolução, isso é o caminho certíssimo da mágoa. Não tem. Acordou todo dia de manhã, tá 0-0. Eu tenho uma pergunta aqui. Nunca mais briguei com a minha mulher depois disso. Quanto tempo casado? 30 anos. Você conhece minha mulher? Rosana Rema, lógico. E olha Dá um beijo pra dona Rosana. Olha que não brigar com ela, eu vou te falar. Ainda mais no Twitter. Não, mas às vezes eu adoro a Rosana, mandar um beijo pra ela se ela tá assistindo. Não sei se ela te assiste mais também, ela não aguenta mais também, né? Pra gente não tá assistindo, então disfarço o beijo, faço presencialmente. Mas, doutor, tem um sentimento, tem uma amiga minha, a Manu, que ela fala que tem um sentimento que só o brasileiro tem. Que ela não vê esse sentimento em nenhum lugar do mundo. Queria que você explicasse esse sentimento. Vamos ver. Ranço. O que é o ranço? Me explica melhor você do que você está falando. Ai, puta, o Marcão chegou. Bode. Isso. Bode. Isso não é verdade que só o brasileiro tem. Mas esse termo é só do Brasil. Ranço. O que é o bode? O bode, ele tá no rancor? Quando você tá... Tem pessoas... É menos pesado, né? O rancor tem uma atitude mais negativa de você querer fazer mal para a pessoa que te provocou o prejuízo, né? Sim, o outro você só quer simplesmente... O ranço é da bode, não. É o sentimento aversivo só. Você só não quer contar. Ai, sai. É quase que não chega a ser um nojo, mas vai na linha do desprezo. Pode ser. Mas isso quer dizer mais sobre mim do que sobre a pessoa? Não é. O bode é assim, você inconsciente ou conscientemente montou uma expectativa sobre a pessoa. E aí a pessoa ela te iludiu por algum tempo, de propósito ou pela tua própria ignorância, ela te deixou iludido. Você realmente achava que ela ia te dar de volta aquilo lá. Aí a pessoa não só não dá, como até dá uma coisa meio ao contrário. Até a minha cara, isso é cara de bode. Ai, que coisa, deu bode. Chato, aquela coisa meio chata. Eu queria, para chegar nessa parte mais final aqui, sobre a automedicação. Me fala um pouquinho dos perigos da automedicação, porque... E vou englobar aí, eu assisti alguns... Eu nem sabia que ele vinha, mas assisti uns filmes sobre indústria farmacêutica. E a quantidade de aumento de remédios, principalmente na tua área, né? Daí eu queria englobar isso para te comentar isso também. Muita gente diz que é perigoso, muita gente diz que tem que se medicar mesmo, e a gente fica meio perdido, né? Os remédios são substâncias que afetam o funcionamento do organismo e afetam de uma forma, muitas vezes, tóxica.
Tem questão de dose, tem questão de acerto, tem questão de ser a medicação apropriada e tudo mais. Então, uma pessoa que não entende disso é como um cara que não entende de mecânica de carro mexer lá no carro porque acha que sabe como a coisa funciona. Eu acho isso uma temeridade. Eu acho que não se deve automedicar de forma alguma. Porque está tendo muita gente que está buscando, né, a própria... Sei lá, quase que não confia em você. Mas você sabe que tem umas questões interessantes. Tem muita gente que inconscientemente, assim, meio que intuitivamente acaba se medicando, né? Por exemplo, o cara que é muito ansioso acaba buscando o álcool como uma forma de aliviar a sua ansiedade. Mas aí não é de maldade, aí é quase que instintivo. O cara quer, não tem recurso, não sabe aonde encontrar e vai buscar isso daí. Isso existe e isso é inevitável. O que eu acho, e talvez, sei lá, vai me dar problema, mas tudo bem, eu acho que a maconha ela é uma droga de potencial muito mais positivo do ponto de vista terapêutico do que o povo fala. Deixa eu ir dar um abraço. Tanto... Você tá de parabéns. Você trouxe o nosso beckzinho, né? Aí, doutor, aí. Acende agora. Escuta essa, mãe! Eu tive recente, antes da pandemia, eu tive num congresso lá na Dinamarca, né? Não é à toa, né? Então, tanto na Dinamarca quanto na Holanda, estão tendo pesquisas muito profundas sobre outras drogas além da maconha, o cogumelo, o LSD, e de que elas realmente têm um efeito, dizem eles, né, até mais efetivos do que os antidepressivos que a gente tem no mercado. Os fármacos que a gente utiliza. Agora, pelo amor de Deus, você que está vendo a gente, não vai, eles fazem direitinho, estudos científicos, não, exatamente bacaninhas. Por isso que existe toda essa campanha para legalizar. Porque legalizar é você transformar isso igual o remédio, tipo assim, tem alguém por trás falando, ó, isso você pode, a dosagem é essa. Isso. E não é, porque senão vira uma automedicação também da... E tem um outro efeito colateral incrível, né? Vai acabar com a maior causa de criminalidade da humanidade, que é o tráfico de drogas. Isso daí com certeza. Tem muita coisa por trás desse assunto que não é simplesmente os efeitos da droga ou não. Posso perguntar só mais uma de medicação? Achei que você é de maconha, você tá muito... Não, de medicação. Eu vejo... Qual beck que eu fumo? Eu vejo medicamentos na sua área de psiquiatria que são processos e outros que as pessoas tomam há muito tempo, né? Como é que é dividido isso? Porque minha mãe, por exemplo, ela toma há muito tempo já e ela não parece que vai tomar para sempre, assim. E o que eu tomo hoje, o médico diz que é um processo, daqui a pouco diminui os miligramas. O que você toma? Deller chama, Deller. Eu não sei. É a desvenlafaxina. 100 miligramas eu tomo disso aí. É um antidepressivo. Isso. Ah, bom saber. Isso. Então você tá fora. Imagina. Bom, vamos ver se eu consigo explicar isso rapidamente. Isso é um ponto de vista muito, muito peculiar meu. Isso não é um conhecimento universal. A psiquiatria cuida dos transtornos da mente. A mente tem o fator... A mente é um software. Sim. Que é produzido pelo cérebro, no sentido de organizar tudo. A organização da mente problemática é que acaba causando a doença, a manifestação da doença. Tá. Deixa eu explicar, por exemplo, para vocês. Assim, imagina, eu quero ser muito importante. É um exemplo bem caricato, bem exagerado. O desejo de ser importante faz eu me sentir por baixo. Porque você expectativa... Exatamente. O sentimento de ficar por baixo crônico vira uma depressão. Matou. Eu vou lá e dou um antidepressivo. Qual é o seu nome? Marcos. Eu vou lá e dou um antidepressivo para o Marcos. O antidepressivo baixa um pouco a ansiedade dele, aumenta um pouco o nível energético dele, a necessidade de ele ser importante diminui. É tudo uma caricatura só, tá? Ok? Ele melhora do quadro depressivo dele, não vai ter aquela coisa de se sentir por baixo e ir para a depressão. Agora, se eu não reorganizar a mente dele, se eu não conseguir fazer o Marcos entender de que ele não precisa ser importante e ele tem essa tendência que é dada até pela genética dele, o desejo de querer ser importante não é porque o Marcos é um pentelho, é porque ele tem lá uma genética que tem que fazer a depressão aparecer. Faz como? Se manifestando através do querer ser importante. Tá confuso ou tá dando para entender? Tá maravilhoso. Então, se eu não reorganizar essa mente dele, ele vai ter que tomar remédio a vida toda. Entendi. Por isso que tá aliada a psiquiatria e a psicologia.
Por isso que é bom você continuar fazendo terapia e depois você muita gente confunde, né, o psiquiatra com o psicólogo, né? O psiquiatra, ele é um médico, né? É um cara que... Seria isso? Eu fico meio inquieto aqui. O psiquiatra é o sujeito que tem uma formação médica. Uma formação médica, desculpa, mas ele é... Mas eu sou terapeuta. Você faz as duas funções, seria isso? Eu faço e não abro mão. Mas tem gente que é só... Primeiro eu vou faturar mais, claro, né? É evidente. Totalmente baseado no poder. Totalmente baseado no lado bipolar de querer ter um poder. Mas é assim, é como se você estivesse dando duas abordagens diferentes para o mesmo núcleo. Não, entendi. Mas, por exemplo, eu já o me... O psicólogo tem uma formação mais humanística, ele vai lá aprender as teorias do Freud, que foi um cara que inventou um jeito de ler os sentimentos humanos, mas ele não tem essa... Agora tem um monte de psicólogos que estudam neurociência, e aí eles estão tão habilitados quanto a gente para estar tocando uma boa terapia. Sim, mas muita gente não tem essa separação, né? E acha que psiquiatra e psicólogo é a mesma coisa, é totalmente distante, né? Não, meus pacientes falam que psiquiatra é coisa de louco. Pois é. E eu respondo para eles que eles têm toda a razão. Eu tenho uma tese, desculpa te interromper, que eu falo assim, hoje, eu até comecei, quando eu te encontrei aqui, eu falei, doutor, você tá feliz da vida, né? Porque só tem louco no mundo, cada vez mais você vai ganhar mais dinheiro, né? Só que me dá a impressão que a família é um cara que não faz terapia. Aí por causa desse cara que não faz terapia, todo mundo faz terapia. Então o filho faz terapia, a irmã faz terapia, o padrinho faz terapia, o pai faz terapia. Aí você fala, mãe, faz terapia. Ela fala, não preciso. Que eu acho que existe um pacto dessa mãe com vocês para falar, não faz terapia, porque a gente vai ter 6 clientes ao nosso redor. Se só ela fizesse. Isso é uma paranoia, né, Maurício? Isso é claramente um sintoma paranoide de ser. Porra, temos um diagnóstico, cara. Temos meu diagnóstico. Paranoia, para quem não sabe, é sentimento de perseguição. Temos muito. Deixa eu falar mais uma verdade da vida, mas essa eu vou querer royalties depois. Por favor. Tá? O que o vídeo faturar, eu quero 10%. Vamos embora, isso daí tá aí, Você sabe qual é a grande verdade da vida? Não. Que o mundo está cagando e andando pra gente. O mundo não se importa. Quando você lá está todo preocupado, achando que as pessoas estão te julgando, quem está te julgando é a tua mente. É só você. É você que está projetando e jogando nos outros. Eu te amo. Eu vou te falar por quê. Ai, bem. Eu escrevi isso essa semana no Twitter. Porque as pessoas no Twitter, elas ficam assim, que absurdo que está acontecendo. E no fundo, ela não está achando um absurdo. Na minha visão, para mim, eu escrevi no Twitter assim, o Twitter é um teatro onde as pessoas gritam para terem um pertencimento, para terem uma carência suprida. Porque eu não acredito que as pessoas estão tão indignadas com uma coisa... Porque eu tenho hater, né? Assim como você deve ter alguns, eu tenho outros. Dona Rosana Herman tem bastante, nós temos. E a gente observa através das nossas contas a quantidade de gente que joga uma energia negativa para você e você pensa, o Brasil inteiro está falando disso. Mas não é o Brasil inteiro, é a nossa mente que está toda hora recebendo essa informação. Só que esse cara, ele escreveu e foi tomar café, outro escreveu e foi tomar sorvete. Tá todo mundo cagando, ninguém tá interessado, ninguém tá nem aí. Mas não é com desprezo, não é desprezo. Não. É absoluta indiferença. Porque sua vida toca. Será que... É tipo aquela coisa assim, vou fazer isso porque o cara vai me notar. O cara não tá nem aí. Eu tenho um amigo meu que ele tá querendo fazer um show de comédia porque ele vai calar a boca do mundo. Eu falo, mano, o mundo não vai olhar e falar, Calei minha boca. Calei minha... Não, nada. Continua. Mas isso é tão libertador, Maurício. Nossa! O mundo tá cagando e andando pra gente, a gente pode fazer o que quiser. Só não pode burlar a lei, né? Pelo amor de Deus. O mundo tá a lei, não, né? O mundo tá cagando pra gente, mas a lei não. Exatamente. O policial não está... Não, mas eu entendi o que você quer dizer. Será que a gente tá nessa exatamente pela quantidade de likes, de compartilhamentos, e a gente tem uma falsa impressão que o mundo está interessado na gente? Então, o que acontece nos likes, nos elogios, né, é que você tem o teu ego alimentado.
Então, momentaneamente, você de fato tem uma sensação de prazer. Prazer, lembra o prazer compulsivo? Que gera o psicopata ali que você falou de alguma maneira? Não, o compulsivo é aquele do quer mais. Ah, sim, verdade. Que você não quer desfazer. Você não quer desfazer do prazer. Você quer aumentar cada vez mais. Então, e o like tem isso. E as pessoas, por 2 segundos, elas até te dão esse sentimento bom. 2 segundos, cara. Acabou. É uma dopamina ruim, né? É uma dopamina que não é perene. Não tem consistência. Não tem consistência. É por isso, então, doutor, que muita gente, que são os influenciadores, estão largando as redes sociais? Será que tem tá tendo bastante assunto sobre pessoas que estão largando as redes sociais. O cara lá, Maíra Card. A Maíra Card. Maíra Card é a menina que foi famosa no digital, ela ensina as coisas, fala, mostra a vida, mostra a casa, mostra o pai, mostra a mãe, mostra o irmão, mostra o filho, aquela coisa toda, e de repente ela falou, estou abandonando isso. Na minha visão, parece que é porque ela chegou nessa conclusão do tipo, caramba, cara, eu tô fornecendo o tempo todo, isso me dá prazer, eu tenho que fazer mais, e estou sendo refém de uma coisa que, no fundo, não é a realidade. É isso. Não sei, não conheço o caso dela em particular, mas pode ser que seja. Essa coisa de ficar alimentando o ego esse é um mal do nosso tempo. Isso não tem nem o que discutir. E a internet, as redes sociais, elas, como é que fala? Elas popularizaram, elas deram abrangência. Antes só quem aparecia na televisão podia ter essa alimentação de ego, de seguidores. Agora não. Todo mundo, né? Todo mundo está ao alcance de todo mundo. O ego de todo mundo. É muito legal quando você vai em convenção de dentista, agora tem um dentista do TikTok. Dentista trends. Ele é o dentista que come as dentistas. É uma coisa... É verdade. O dentista do TikTok come dentista? Você vai, não vai virar o psiquiatra do TikTok que eu respeito Dona Rosana Ré. Não vai fazer dancinha do bipolar? Dancinha do bipolar. Bipolar. Não vem com essa porra, Mania! Exato, psiquiatra maluco. Vamos liberar o doutor que ele tem consulta? Doutor, eu queria muito agradecer. Achei um papo, que nem eu falei, né? Obviamente aqui tem muita ignorância, você é um cara especialista aí, não veio à toa. Agradecer o seu tempo e agradecer, na verdade, a gente inventou isso tudo por causa de uma consulta que eu fiz, muito mais barata do que lá no seu consultório. E acabei de descobrir que eu sou paranoico. Muito obrigado. Agora, eu tenho uma loucura megalomaníaca que eu preciso revelar. Eu tive o privilégio de poder entrar em contato com conhecimento que pouca gente tem. Eu vejo a vida dos meus pacientes, dos meus amigos, eles não têm a oportunidade de estar tanto em contato com sentimentos humanos. E a grande ânsia que eu tenho é de poder compartilhar esse conhecimento. Se puder faturar junto, eu não vou achar ruim, né? Mas o que eu quero de verdade é compartilhar, porque eu realmente acredito na minha megalomania que isso vai curar o mundo. Muito bom, mas pelo menos é uma megalomania, digamos... Pra curar o mundo, né? Não é pra... Melhorar. Porque tem 2 tipos de bipolar. Tem o bipolar que ele vai atrapalhar o mundo e o bipolar que vai salvar o mundo. Os dois estão com poderes, digamos assim, quase que utópicos. Mas, pelo menos do seu lado... O Einstein devia ser megalomaníaco, né? O Einstein? Não sei. Pô, o cara vai estudar buraco negro, doutor. Não tinha nem um telescópio na época. Tem uma megalomania. É verdade. Doutor, você já devia ter pegado essa. Só que lembrando que o Marcão também é muito maconheiro, então tem muita questão aqui. E, senhoras e senhores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, não os contatos, vamos dar o WhatsApp do doutor. Tem muita mulher aí, Maria, psiquiatra, que vai mandar seios e a gente não se interessa por isso. Mas eu vou deixar aqui as redes sociais e lembrando do curso que o doutor vai trazer. Não, faço questão porque é o seguinte... Dia 4, correto? Eu vou fazer um momento a minha mente me curou e a minha mente era o meu maior problema. Não que eu estou curado, doutor, eu ainda estou em processo. Mas eu acho que depois que eu entendi a questão do autoconhecimento, que eu fui atrás de terapia, eu faço terapia há 10 anos. Eu fui no meu psiquiatra ontem e eu vim daquela turma que é muito do meu público, que fala assim, isso é coisa de frescura, isso é coisa de maluco. E eu falo, pode ser que seja, não importa, mas vai te curar. E é muito importante você entender a tua cabeça. A tua cabeça é um negócio que, quando você entende a tua mente, você vê os desvios que ela te leva e você não está preparado, às vezes, para essa química. Deixa eu melhorar a tua frase. Fala. Quando você enxerga o funcionamento da tua mente como uma função do teu cérebro, você se liberta dos males que ela pode te provocar. Pronto, em tweet ele fez, 140 caracteres. É isso, senhoras e senhores. Estudem vossas mentes e vocês vão estar libertos
de várias dores, tá certo? Esse foi o papo maravilhoso que eu tive aqui com um psiquiatra super renomado, vamos botar assim, ô Marcão? É ele que tem que dizer, né? Ele que sabe, ele que né? sabe. Tá aqui na descrição. Obrigado, doutor, valeu. Mais uma vez, Obrigado você, muito Maurício, obrigado. Obrigado, Marcos, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Deixa o like aí que... Tá bom. Tá bom? É isso? Não tem final? Vamos assim mesmo? Cortou.